Sem enrolação nesse vídeo eu vou te mostrar 4 exemplos do back goleada aos 15, 2 exemplos aos 30, tentando buscar uma proporção de 1 para 1. Sim, 1 para 1. Vamos para o nosso painel interativo para entender por que a gente selecionou esse jogo. O Sport era o primeiro na classificação geral, o terceiro na classificação casa. Média de gols 2.89, até aí não era muito bom, porém um saldo de gols de 16, enquanto o Farense tinha um saldo de gols de menos 5. Média de pontos do Sport, absurdo jogando dentro de casa, coeficiente de variação baixo. Média de pontos do Farense, baixo. O que chamava atenção aqui? O Sport era um time que tinha muita incidência de gols no HT e tinha uma grande incidência de gols aqui nos primeiros minutos dos jogos. Combinação. Time favorito, média de gols interessante, média de pontos interessante, saldo de gols positivo, enquanto o time visitante tem um saldo de gols negativo. E aqui no minuto dos gols, o time favorito tem uma grande incidência de marcar. E o nosso alerta para o back goleada. Vamos lá. Tempo 1, placar 0x0, odd inicial 3.75, lucro potencial, caso você deixe até o final, 275% da sua stake. Odd no minuto 1, obviamente, está igual. Se a gente pega no minuto 5, o Sporting ele está pressionando, porém, sem muitos chutes a gol, ele está só com volume de jogo. O mercado entende que o Sport ele não está jogando mal, porém ele não está jogando para uma odd de back goleada de 3.75. Só que no minuto 5, ainda os times estão se estudando e o mercado começa a tirar dinheiro. Só que o nosso método tem duas versões, minuto 15 e minuto 30. Se a gente esperar para o minuto 15, o Sport marca o seu primeiro gol, essa odd vai para 2.58, seu PNL atualizado vai para 45%. Repara que a odd inicial do Sport no live estava 1.19. Se você tivesse em back, o seu green seria 15%, 10%, agora no back goleada é 45%. Mas calma que eu vou te mostrar exemplo de head, né? Nem tudo são flores. Então esse é um exemplo interessante para a gente mostrar de green. Vamos para um outro exemplo agora de head, Bayern de Munique e Houston Kiel. Entrando no nosso painel, Bayern de Munique aqui, só vitórias, era primeiro colocado na classificação geral, marcando primeiro em 91% das vezes. O Houston Kiel saldo de gols negativo, enquanto o Bayern saldo de gols incrivelmente positivo. Muita incidência de gols no HT e um ponto de atenção aqui que o Houston Kiel não tinha muita incidência de gols no HT. Mas tinha um ponto interessante, o Bayern de Munique tinha muita incidência aqui de gols no primeiro tempo também, a maioria no segundo, e o Houston Kiel tinha muita incidência de tomar gols aqui nos primeiros minutos de jogo. E um plus, o back goleada que faria sentido porque tinha muitos placares repetidos de goleada, no Bayern de Munique jogando dentro de casa e o Houston Kiel jogando fora de casa. Quando a gente vai para a partida, no minuto 1 essa odd estava 1.57 e a odd do Bayern de Munique estava 1.04, ou seja, o mercado acreditava muito na goleada do Bayern de Munique, que acabou se concretizando, mas não foi tão fácil assim. No exemplo de você esperar até os 15 minutos, o mercado começou a perder a paciência, essa odd foi subindo para 1.63, menos 4%. E repara, o Bayern começou bem, porém não tinha dado nenhum chute a gol. Ele tinha aqui um momento ou outro de pressão, mas nem tanto. Quando você passa para o minuto 15, o Bayern não deu um chute a gol, nenhum chute a gol. Tinha um pouco mais de pressão, mas sofreu aqui alguns ataques do Houston Kiel. Essa odd foi para 1.86 e você teria que sair dessa posição com 16% de head. Vamos para outro exemplo de green, PSV e PEC Zoe. Analisando o nosso painel pré-live, a gente tem aqui o PSV com primeiro na classificação geral, primeiro na classificação casa, marcando primeiro em 64% das vezes, over HT em 100% das vezes, o PEC Zoe aqui 50-50 e muita incidência aqui de gols do PSV no início do jogo e também uma incidência significativa do PEC Zoe tomando gols e também fazendo no início do jogo. E outro ponto aqui, tinha uma incidência de goleada do PSV. Vamos ver como se comportou no jogo. PSV veio com uma odd de 1.12 no live, no back, tá? Só para você ter uma ideia da proporção. Você tinha aqui o back goleada 2.08, um lucro potencial de 108%. PSV começou amassando, porém sem chutes a gol, o que é padrão. O mercado vai e ajusta um pouco essa odd, menos 4%, menos 5%, é extremamente normal nos primeiros 5 minutos. E aí depois do minuto 15, o PSV acabou marcando seu gol, né? Continuou pressionando, sem ataques aqui do PEC Zoe e acabou tendo o lucro atualizado de 26%. Pensa que você teria 12% se deixasse até o final e 26% em 15 minutos. Essa é uma estratégia um pouco ousada, não é tão fácil.
E se você quer acessar todas as ferramentas que utilizamos, você pode entrar no nosso grupo do Telegram, onde você vai acessar seu painel interativo das 13 principais ligas do mundo, base de dados com as 13 principais ligas do mundo, lista de Lei 2A2 e Lei 01 com todas as ligas do mundo, PDF de análises das partidas escolhidas pelo canal semanalmente, planilha de gestão de banca para você controlar seus greens e reds, calculadora de odds e métodos para você conseguir planejar o seu trabalho. E se você, além do Telegram, quer conversar com as pessoas sobre essas ferramentas e explorar novas estratégias, você pode entrar também na nossa comunidade no clube de membros por R$ 1,99. Liverpool e Leicester. Olhando no nosso painel, faz sentido. Quer dizer, às vezes não. Tinha uma possibilidade de lei fora, o Liverpool marcando primeiro em 55% das vezes, muita incidência de over no HT, o Leicester nem tanto, mas aqui tinha aqui um ponto interessante. O Liverpool tinha alguns gols marcados aqui no início da partida e o Leicester tinha gols sofridos no início da partida. O que era o padrão se a gente pegar aqui? O Leicester sofrer mais gols do minuto 16 ao 30. E se a gente pegar aqui, era o Liverpool marcar mais gols do minuto 16 ao 30. O que aconteceu nessa partida? A gente vê aqui que o Liverpool começou com uma odd de back goleada de 1,87, enquanto o match odds estava com uma odd de 1,10. No minuto 5, o padrão. O Liverpool começou atacando sem nenhum susto do Leicester e acabou dando um chute a gol. Porém, o mercado já começou a perder a paciência. Subiu essa odd para 2 no minuto 5, que vocês vão ver que é extremamente normal. O que acontece no minuto 15? O Liverpool toma um gol, porém ele continua jogando bem, continua atacando. E o seu head foi de 17%, muito parecido com a proporção 1:1. Você ganha 20% ou mais e o seu head é de 15% a 20%. Se a gente pegar a nossa consulta da base de dados, né? Odds de favorito até 1,40. Quantas vezes o favorito marca um gol antes dos 15 minutos? 47,29%, com as condições chutando mais, com mais escanteios, com mais posse de bola, com mais posse ofensiva, você coloca suas condições e aí você aumenta a sua assertividade. Vamos para exemplos de green, de gols até os 30 minutos, Al Nassr e Al Oroba. Pegando no nosso painel, fazia sentido, o Al Nassr tinha aqui bastante incidência de gols aqui antes dos 30 minutos, de 16 aos 30, e a Oroba tinha bastante incidência de tomar gols dos 15 aos 30. Eram dois times com bastante incidência de gols aqui no HT, saldo positivo do Al Nassr, saldo negativo da Oroba. Era um pouco no início da temporada do Campeonato da Arábia Saudita, porém eram informações relevantes. Vamos pegar como que foi esse jogo. O Al Nassr abriu com uma odd aqui de 1,05, o back goleada estava 2,44, 144% de possibilidade de green. O que aconteceu no minuto 15, né? O Al Nassr, ele pressionou, mas ele não deu nenhum chute a gol, não teve nenhum escanteio. O mercado perdeu a paciência. Lembra que eu falei da proporção muito próximo de 1:1? Você teve um head aqui de 21%. Se você estivesse operando até o minuto 15, você deveria sair. Agora, se a sua estratégia é esperar até o minuto 30, ok, é mais ousado, mas o green obviamente vai pagar mais. No minuto 30, muito próximo aqui do minuto 15, o Al Nassr marca o primeiro gol e lá por volta do minuto 30 ele marca o segundo. Seu green atualizado seria de 62%, 2-0 para o Al Nassr no minuto 30, operação linda. Vamos para o exemplo de head, PSV e Willem 2, 8 de fevereiro de 2025. Vamos ver o jogo do PSV. Minuto 1, PSV abriu com uma odd aqui de 1,16, odd inicial 2,76 do back goleada. O que aconteceu? No início do jogo, o PSV continuou pressionando, jogando como favorito, e pelo peso da camisa do PSV no campeonato holandês, o mercado respeita muito. Então o mercado não tirou muito dinheiro desse back goleado do PSV. O PSV não tinha dado nenhum chute a gol. Se você estivesse ficado até o minuto 15, você sairia com 15% de head. E você vê que o PSV não estava jogando para esse padrão de odds de 1,16. O que acontece no minuto 30? O PSV não marca nenhum gol e você tem um head aqui de 53%. Se você considerar o seu green quando sai 2 gols antes do minuto 30 e o seu head quando não sai gols antes do minuto 30, a proporção é muito próxima de 1:1. Só que quando a gente vê na nossa base de dados, né, esses 11 mil jogos analisados com comportamento, a sua assertividade ela é muito menor, então você tem que ter apetite para isso. Então existem duas formas de trabalhar o back goleada.
buscar um gol do favorito antes dos 15 minutos ou 2 gols ou mais do favorito antes dos 30 minutos. Eu gosto de trabalhar em odds de 1.7 a 5, mas existem algumas exceções. E a ideia é você buscar um green de 25% ou mais e evitar um head maior que 20%. No minuto 30, você vai buscar um green obviamente maior, de 40% ou mais, mas o seu head não pode ser maior que 50%. Quais são os pilares desse método? Está a favor do time da casa, defesa frágil do time adversário e ataque forte com baixo coeficiente de variação. Lembrando o nosso painel, você consegue ver se é um time que marca primeiro com muita incidência, se é um time que tem uma média de gols interessante, se é um time com grande índice de over 1,5, se ele tem costume de marcar nos primeiros minutos de jogo, se o coeficiente de variação dele é baixo, quanto menor esse número, mais confiável vai ser a média. E obviamente você consegue ver no nosso painel também placares mais repetidos, oportunidade de lay fora, tendência de over. Se tem oportunidade de lay fora, tendência de over, o time favorito marca primeiro muitas vezes, tem uma média de gols interessante, coeficiente de variação baixo, talvez você possa se arriscar no back goleada. Mas lembrando, não é um método muito fácil, você precisa de leitura de jogo, né? A gente fala muito de segunda bola, né? Se o favorito tá dando chance de contra-ataque da zebra, se o time favorito tá jogando como favorito e o de sempre, né? Volume é fundamental, não recuperar head, respeitar os critérios de saída e não ser um torcedor. Se você gostou, deixa um like, se você não gostou, deixa um dislike. Forte abraço, até a próxima.